Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles estruturantes, sabe? Competência tributária e as primeiras limitações importantes, as imunidades. A gente vai mergulhar nos artigos 6º até o 11 do Código Tributário Nacional, o CTN, aquela lei de 1966 que ainda manda muito no nosso dia a dia fiscal. A ideia é desvendar quem pode criar tributo e como a Constituição e o próprio CTN já começam a colocar um freio nesse poder. Preparada? Preparadíssima. E olha, esses artigos são chave mesmo. É como se fossem as regras básicas do tabuleiro tributário brasileiro, né? Quem mexe qual pressa, quem pode criar imposto, taxa, contribuição e, tão importante quanto, onde esse poder esbarra. Quais são as primeiras linhas vermelhas que ninguém pode cruzar? É a base para entender a relação entre União, Estados, municípios e, claro, nós, os contribuintes. Boa. Então vamos começar pelo começo, pelo poder. Artigo 6º. Ele fala que a Constituição dá a competência tributária e que ela inclui a competência legislativa plena. Isso quer dizer o quê na prática? Poder total para criar a lei? Quase isso. Plena significa que quem recebe o poder de criar um tributo, tipo a União para criar o imposto de renda, ela não só pode cobrar, mas pode definir tudo sobre ele. Quem paga, o que é tributado, a alíquota, as multas. Sabe, fazer a lei completa. Mas, e sempre tem um mas no direito, né? Essa plenitude não é absoluta. O próprio artigo já avisa. Tem que respeitar a Constituição Federal, óbvio, e também as constituições estaduais, as leis orgânicas dos municípios e do DF e o próprio CTN. É um poder amplo, mas já nasce com limites claros. Entendi. É um poder grande, mas dentro de uma moldura já definida. E o parágrafo único desse artigo 6º, ele diz que mesmo se a grana do tributo for repartida, quem manda na lei é quem recebeu a competência lá na origem. Como assim? Ah, isso é super importante para o Pacto Federativo. Pensa, por exemplo, no ICMS, que é estadual. Uma parte da arrecadação do ICMS pode ir para o município, certo? Mas isso não dá ao prefeito o direito de mudar a lei do ICMS do estado. Quem continua mandando nas regras do ICMS é o Estado, que foi quem recebeu essa competência lá da Constituição. Se não fosse assim, imagina a confusão. Cada um que recebesse um pedaço da receita querendo dar palpite na lei. Não ia funcionar. Esse parágrafo garante. A competência para legislar é de quem a Constituição deu. Ponto final. Certo, mantém a clareza, né? Quem define a regra do jogo? Isso leva a gente direto para o artigo 7º, que parece ser bem taxativo. A competência tributária é indelegável. Quer dizer, não dá para passar essa responsabilidade para frente. Tipo, a União falar para um Estado, olha, cria aí o imposto sobre grandes fortunas por mim. Não, isso não pode. O poder de criar o tributo, de definir suas regras principais, de alterar a lei que o instituiu, esse núcleo duro da competência legislativa, ele é intransferível. A Constituição deu para a União, é da União. Deu para o Estado, é do Estado. Agora, atenção, o próprio artigo 7º abre uma porta importante. Ele diz que dá para delegar, mas não a competência em si, e sim as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis e atos administrativos relacionados. É a parte mais operacional, digamos assim. Então, tipo, a União tem o imposto de renda. Ela não pode delegar a criação da lei do IR, mas pode fazer um convênio para a Receita Estadual fiscalizar o IR naquele estado, ou contratar um banco para receber o pagamento. Exatamente. A fiscalização, a cobrança, a emissão de guias, a gestão do cadastro. Essas tarefas administrativas podem ser delegadas para outro ente público. É o que o caput do artigo permite, essa delegação de funções administrativas entre entes públicos. E o parágrafo 3º reforça que contratar um banco para receber o carnê, como você falou, não é nem essa delegação de função do caput, é só um contrato de prestação de serviço mesmo, como a pessoa jurídica de direito privado. A delegação de função do caput é entre entes públicos, tipo União, delegando para um Estado. Entendi a diferença. E o parágrafo 1º do artigo 7º fala que quem recebe a delegação dessas funções administrativas ganha as garantias e privilégios processuais de quem delegou. Isso na prática quer dizer o quê? Quer dizer que quando o Estado está fiscalizando o IR por delegação da União, ele atua com a força da União naquele processo. Se a União tem um prazo maior para recorrer numa discussão judicial sobre IR,
O Estado, atuando por delegação naquele caso, também teria esse prazo maior. É para dar efetividade, sabe? Para que a delegação funcione de verdade. Claro que isso sempre gera um debate, né? Onde termina a busca por eficiência e onde começa a ficar meio confuso quem é quem no cenário tributário. Mas a ideia é dar poder para quem executa a tarefa delegada. Beleza, ficou claro. Agora, o artigo 8º, ele trata de uma situação, digamos, de omissão. E se um ente tem a competência, mas escolhe não usar? Um município que pode criar uma taxa de lixo, mas decide não criar. Esse poder some ou alguém pode pegar para si? Não some e ninguém pega. O artigo 8º é muito claro. O não exercício da competência tributária não a transfere para outra pessoa jurídica de direito público. Se o município decidiu não criar a taxa, a competência continua sendo dele. Adormecida talvez, mas dele. Nenhum outro ente, nem o Estado, nem a União, pode chegar e dizer, já que você não criou, eu crio no seu lugar. Isso não existe, a não ser que a própria Constituição dissesse algo assim, o que é muito raro. Isso parece uma proteção importante para a autonomia dos municípios, né? Principalmente os menores, que talvez não tenham a estrutura ou mesmo vontade política de criar todos os tributos possíveis. Exatamente, é uma garantia do federalismo. A decisão de tributar ou não, dentro da sua esfera de competência, é uma decisão política do ente. A inércia ou a escolha de não tributar não pode ser usada como desculpa para outro ente invadir aquela competência. Protege a autonomia local. Ok, então o cenário está montado. O poder vem da Constituição, artigo 6º, é um poder de legislar que não se delega, artigo 7º, e não se perde se não for usado, artigo 8º. Mas como você falou lá no início, esse poder não é ilimitado. Aí que entra o artigo 9º, certo? As primeiras grandes barreiras. Isso mesmo, o artigo 9º é como se fosse a porta de entrada para as limitações ao poder de tributar. E ele traz regras que valem para todo mundo. União, estados, DF e municípios. Ninguém escapa dessas vedações. É um escudo fundamental para os contribuintes e para o equilíbrio do sistema. Vamos ver essas vedações. O inciso I é o famoso princípio da legalidade. Proibido instituir ou aumentar tributos sem lei. O básico do básico, né? O básico, mas essencial. Nullum tributum sine lege. Precisa de lei aprovada pelo Legislativo para criar ou para aumentar qualquer tributo. A única exceçãozinha que o próprio CTN menciona em outros artigos é para mexer na alíquota de alguns impostos bem específicos, tipo importação, exportação e IOF, que tem uma função mais de regular a economia. Nesses casos, o Executivo pode alterar a alíquota por decreto, mas dentro dos limites que a lei já estabeleceu. Mas a regra geral, para criar ou aumentar, é lei. Certo. O inciso 2º foca em impostos sobre patrimônio e renda. Proíbe cobrar no mesmo ano em que a lei foi publicada. É a tal da anterioridade anual, para dar um respiro para o pessoal se organizar. Se sai uma lei em junho aumentando o IPTU, essa lei só pode fazer o imposto ser mais caro no ano seguinte. Não pode valer para o IPTU daquele mesmo ano. É uma garantia de previsibilidade para impostos que costumam pesar mais no bolso e incidem sobre situações mais duradouras, como ter um imóvel ou ter renda. Faz sentido. Já o inciso 3 fala em liberdade de tráfego. Proíbe tributo interestadual ou intermunicipal que funcione como barreira para a circulação de gente ou de mercadoria. Tipo um pedágio tributário na divisa. Isso impede que se crie um tributo só para dificultar ou onerar quem está passando de um estado para o outro ou de um município para o outro. É para garantir que o Brasil seja um mercado único, que as coisas e as pessoas possam circular livremente. Importante não confundir com um pedágio normal, pela utilização da via, que é uma tarifa por um serviço. Aqui, a vedação é contra tributo usado como barreira. Ok. E aí chegamos no inciso 4º, que traz as famosas imunidades. E o texto fala especificamente em vedar a instituição de impostos, né? Não outros tributos. Ponto crucial. A regra geral do artigo 9º, inciso 4º, fala em impostos. As imunidades clássicas que vêm a seguir são, a princípio, sobre impostos. Vamos ver quais são. A linha A é a imunidade recíproca. Que é aquela de um ente não poder cobrar imposto do outro, né? União, estados, DF, municípios.
Ninguém cobra imposto sobre patrimônio, renda ou serviços dos outros. Imagina o caos se a União pudesse cobrar imposto de renda sobre a arrecadação de ICMS de um estado, ou se o município cobrasse IPTU da sede da Receita Federal. Seria uma guerra fiscal interna, um desequilíbrio total. Essa imunidade garante a autonomia e o respeito mútuo entre os entes. E o segundo parágrafo desse artigo dá uma refinada importante. Quando fala em imunidade sobre serviços, são serviços próprios da entidade pública e ligados às suas finalidades essenciais. Não é qualquer atividade que uma prefeitura faça que vai ser imune, por exemplo. Tem que ter ligação com a função pública dela. Entendi. A linha B protege os templos de qualquer culto. Isso é para garantir a liberdade religiosa, impedindo impostos sobre a igreja, a sinagoga, o terreiro, certo? Certíssimo. A ideia é não usar o imposto como um obstáculo para a prática religiosa. E a interpretação dos tribunais é até ampla, sabe? Não é só o prédio onde acontece o culto em si. Geralmente se entende que o estacionamento dos fiéis, a casa do líder religioso que fica ali no terreno do templo, essas áreas que são essenciais para a atividade religiosa também estão abrangidas pela imunidade. Interessante. Aí na linha C vem um grupo. Partidos políticos e suas fundações, sindicatos de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Um leque grande aí. Um leque importante que protege a atividade política, a organização dos trabalhadores e o chamado terceiro setor, né? A educação e a assistência social sem fins lucrativos. Mas, aqui tem um detalhe crucial. Essa imunidade da linha C não é automática para sempre. O próprio CTN, lá no artigo 14, que a gente pode até conversar em outro momento, estabelece requisitos que essas entidades precisam cumprir para manter a imunidade. Coisas como não distribuir lucro, aplicar todo o dinheiro no Brasil nos seus objetivos, ter escrituração contábil regular. Se pisar na bola nesses requisitos, a imunidade pode ser suspensa. Então não é um cheque em branco. Tem que andar na linha para ter o benefício. Patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade. Se uma ONG de educação resolve vender canecas para arrecadar fundos, essa venda de canecas pode ser tributada porque não é a atividade essencial dela, entende? Entendi. E para fechar as imunidades do inciso 4, a linha D. Livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão deles. Para facilitar o acesso à informação e cultura, imagino. Isso. É a famosa imunidade cultural ou da comunicação. A ideia é baratear o custo e facilitar o acesso a esses veículos de informação e cultura. O interessante é que a imunidade pega o insumo principal, o papel. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem até expandido um pouco isso, sabe? Já reconheceram que livros eletrônicos, e-books, também estão imunes, assim como aqueles CDs ou componentes eletrônicos que às vezes vêm junto com o material didático, mostra uma adaptação da regra aos novos tempos. Bem relevante essa adaptação. Então essas imunidades do inciso 4º parecem criar umas bolhas livres de impostos. Mas aí vem o parágrafo 1º do artigo 9º para dizer que não é bem assim. Que mesmo imune, a entidade pode ter outras obrigações. Exatamente. Esse parágrafo 1º é o contraponto. Ele diz basicamente, olha, entidade imune, você não vai pagar imposto sobre seu patrimônio, sua renda ou seus serviços essenciais, conforme o caso, beleza. Mas isso não te tira do sistema tributário. A lei pode perfeitamente definir que você, entidade imune, seja responsável por reter e recolher o tributo de outra pessoa. O exemplo clássico é o órgão público, que é imune, mas tem que reter na fonte o imposto de renda do salário do servidor. O órgão não paga IR sobre si, mas ele tem o dever de descontar e repassar o IR do servidor. E mais, a entidade imune também está sujeita a cumprir as obrigações acessórias, ou seja, aqueles deveres instrumentais, tipo entregar declarações, manter livros fiscais em ordem, emitir notas, tudo aquilo que ajuda o fisco a controlar as operações, mesmo as imunes, e a garantir que terceiros paguem seus tributos corretamente. Então peraí. Ser imune é não ser o sujeito passivo do imposto sobre minhas próprias coisas, mas não me isenta de ter que, por exemplo, descontar imposto de quem me paga ou de ter que informar minhas operações para o fisco. Perfeita distinção. Ser imune é não ser o contribuinte daquele imposto específico sobre seu patrimônio, renda ou serviço.
Mas você pode ser responsável pelo tributo de outro ou ter que cumprir obrigações acessórias para ajudar na administração tributária. A imunidade te protege de pagar o seu imposto, mas não te dá uma carta branca para ignorar outras regras fiscais. Agora sim, ficou bem claro. Saindo do artigo 9º, que era geral, o artigo 10º traz uma limitação específica para a União. O que ele proíbe? O artigo 10 proíbe a União de fazer duas coisas. Primeiro, criar um tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Segundo, criar distinções ou preferências para um estado ou município em detrimento de outro sem uma justificativa razoável. É o princípio da uniformidade geográfica dos tributos federais. A lei do imposto de renda, do IPI, do PIS, COFINS, tem que valer igual com as mesmas regras no Acre e no Rio Grande do Sul. A ideia é tratar todo o território nacional de forma isonômica para manter a unidade do país. A única exceção, claro, são os incentivos fiscais para reduzir desigualdades regionais, mas esses têm que estar previstos na própria Constituição. Certo, tratamento igual em todo o país para tributos federais. E o artigo 11, para a gente fechar esse bloco? Traz uma regra para os estados, o DF e os municípios. Qual é a vedação para eles? O artigo 11 veda que estados, DF e municípios estabeleçam diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza por causa da sua procedência, da onde vieram, ou do seu destino, para onde vão. É o princípio da não discriminação tributária pela procedência ou destino. Um estado não pode, por exemplo, cobrar uma alíquota de ICMS maior para um produto só porque ele foi fabricado no estado vizinho. Ou um município não pode cobrar ISS mais baixo para um serviço só porque o cliente está em outro município específico. Isso parece complementar aquela ideia do artigo 9º sobre não criar barreiras ao tráfego, né? Mas aqui o foco é na regra do tributo em si, na alíquota, no tratamento fiscal. A circulação, o artigo 11 impede que se use a origem ou o destino como critério para discriminar no tratamento de um tributo que já existe, tipo alíquota diferente de ICMS ou ISS. Juntos, o artigo 10, uniformidade federal, e o artigo 11, não discriminação estadual ou municipal por origem e destino, são ferramentas poderosíssimas para tentar evitar a tal da guerra fiscal desleal e para garantir que o Brasil funcione, na medida do possível, como um mercado interno unificado. Ufa, foi uma bela viagem por esses 6 artigos, hein? Vamos tentar amarrar as pontas do que a gente viu. Começamos com a ideia de que a Constituição dá a competência para criar tributos e essa competência é ampla, legislativa, artigo 6º. Isso. Depois vimos que essa competência de legislar não pode ser delegada para outro ente, artigo 7º, embora as tarefas de arrecadar e fiscalizar possam. E que o simples fato de não usar a competência não faz ela ser perdida ou transferida, artigo 8º. Certo. Aí entramos nos limites. O artigo 9º trouxe as grandes vedações gerais. Legalidade, precisa de lei. Anterioridade anual, para impostos sobre patrimônio e renda. Liberdade de tráfego, sem barreiras tributárias internas. E as 4 grandes imunidades de impostos. A recíproca entre os entes, a dos templos religiosos, a dos partidos, sindicatos e instituições de educação e assistência social. Lembrando que essas últimas têm requisitos no artigo 14 para manter a imunidade, e a do livro, jornal, periódico e o papel para impressão. E o lembrete crucial do parágrafo 1º do artigo 9º. Ser imune não livra de ser responsável por tributo de terceiro, como reter na fonte, nem de cumprir obrigações acessórias, como entregar declarações. Para fechar as limitações geográficas, a União tem que ter tributos uniformes em todo o país, artigo 10, e estados, DF e municípios não podem discriminar bens ou serviços pela origem ou destino deles, artigo 11. Acho que cobrimos a essência desses artigos, né? Cobrimos sim. Foi uma análise bem detalhada. Deu para ter uma visão clara de como o poder de tributar é distribuído e, ao mesmo tempo, controlado logo de cara pelo CTN. Exatamente. E sabe o que fica para a gente pensar? O CTN desenhou essas regras lá em 1966.
A Constituição de 88 veio depois, reafirmou e até ampliou algumas delas. Mas a aplicação disso no dia a dia, nos tribunais, é o que realmente mostra como esses conceitos são vivos e às vezes desafiadores. Por exemplo, definir o que são exatamente os serviços vinculados às finalidades essenciais de um ente público para fins da imunidade recíproca. Onde termina a finalidade essencial e começa uma atividade econômica que poderia ser tributada. Ou no caso das entidades de assistência social. Como que o judiciário avalia se elas cumprem os requisitos do artigo 14 quando elas têm estruturas super complexas, vendem produtos para se financiar? São questões que mostram que esses artigos, apesar de básicos, continuam gerando muita discussão e interpretação até hoje. Excelente ponto. Final. Mostra que o direito tributário está longe de ser estático, mesmo olhando para artigos tão fundamentais do CTN. Sempre há espaço para novas interpretações e debates. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir esses pontos tão importantes. Até a próxima!